Mateus, capítulo 11, versículo 3 diz: a dizer-lhe, és tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? Estavam perguntando ao Senhor Jesus. E Jesus respondendo disse-lhe, ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são limpos, e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Nós já pregamos que quem não tem o Evangelho é pobre, pobre espiritual. Pode ter todo o dinheiro do mundo, mas é um pobre espiritual quem não tem o Evangelho. E quem não tem o Evangelho precisa receber o Evangelho. Nós precisamos pregar a todos, pobres materialmente ou ricos materialmente, que necessitam do Evangelho. Mas aqui, o Senhor Jesus mandou, João Batista, enviou os seus discípulos a perguntar ao Senhor Jesus se era ele o Messias, ele que viria. Até João Batista não sabia verdadeiramente que o Senhor era o Senhor e é o Senhor até hoje. E a resposta do Senhor não foi só com palavras. A resposta do Senhor foi descrevendo as suas atitudes, as suas obras. Pelas obras, pelos frutos, nós conhecemos alguém. Porque muitas pessoas falam muito a respeito de si, muito a respeito do seu entendimento, mas as atitudes são opostas, contrariam aquilo que elas falam. Muitas pessoas dizem, eu tenho fé. Mas vem uma luta, uma adversidade, a pessoa treme toda, se desespera, se descabela. Ou seja, pela atitude, nós conhecemos as pessoas. Pelas obras, nós conhecemos as pessoas. E não só pelas suas palavras. Então o Senhor Jesus, quando respondeu à interpelação dos discípulos de João Batista, ele descreveu as suas obras. Ele descreveu as suas atitudes, obras oriundas das suas atitudes, da sua ação. Irmãos, aquele que é de Deus, ele tem que demonstrar que é de Deus na atitude. Ele tem que ter uma atitude de dizimar fielmente. Ele tem a atitude de orar e expulsar o mal. Ele tem uma atitude de clamar a Deus na adversidade. Tem pessoas, irmãos, que estão agindo como o rei Asa. Vem uma enfermidade qualquer, vem um mal qualquer, a primeira pessoa que ela apela é ao médico. E continua buscando o médico, fazendo exame e tal. É claro que nós não devemos deixar de buscar e usar o recurso dos médicos. Mas, em primeiro lugar, ore a Deus, clame a Deus. É isso que Deus quer ver. Deus quer ver que a nossa prioridade, o nosso socorro vem dele. E quando você clama a Deus, mesmo que Deus vai te abençoar através do médico, ele vai te direcionar para o médico certo. Porque quantas pessoas já procuraram médico errado, com diagnósticos errados, com tratamento errado, que só trouxeram efeitos colaterais e problemas. Então é importante buscar a Deus em primeiro lugar, porque ele pode te curar, ele pode te abençoar, e se ele não fizer, é porque já tem um recurso disponibilizado para você usar e ter bênção. Deus, ele não abriu o mar vermelho para Moisés. Por quê? Porque Deus já tinha dado um recurso para Moisés abrir o mar vermelho, que era a vara com a unção de Deus que estava na mão dele. Então, entenda, irmãos, não fique esperando que Deus faça tudo. Ele é todo poderoso. Ele é misericordioso, ele é o único que faz milagres, mas não fique esperando Deus fazer tudo, irmão. Você tem que orar a Deus, pedir a direção de Deus, e você fazer, você usar a vara, você agir. Irmãos, Deus, eu vou te falar uma coisa aqui, ninguém atira o sapato em mim, como fizeram com Bush. Deus não expulsa mais demônios. Quem expulsa demônios somos nós, em nome de Jesus. Porque assim foi estabelecido. O Senhor Jesus disse, ide, curai enfermos, expulsai demônios. Então ele delegou a nós
É claro que quando houver uma dificuldade maior, você vai clamar o poder, a direção de Deus, e Ele vai te auxiliar. Mas muitas coisas você tem que fazer em nome de... Você recebeu uma procuração lavrada num cartório espiritual, que é o nome de Jesus. Você não é Jesus, mas hoje, você que crê, fala no nome dele. E quando você fala no nome dele, é como se ele estivesse falando. Então, em nome de Jesus, todo mal saia. Em nome de Jesus, todo espírito de perturbação e de vício saia. Em nome de Jesus, todo espírito que traz enfermidade saia. É uma atitude nossa. É uma atitude nossa. Se tiver uma dificuldade adicional, o que vai acontecer? Clame o poder e a direção de Deus, e Ele vai te socorrer. Mas entendam, nós recebemos recursos, e nós temos que utilizá-los, e fazer a obra do Senhor. E através das obras que nós fizermos, nós seremos reconhecidos. Através das nossas atitudes, nós seremos reconhecidos. Me vem à memória agora o caso da sunamita. A sunamita pouco conversava com Eliseu, mas ela, vendo a conduta de Eliseu, falou para o seu marido: vejo que esse é um santo homem de Deus. É assim que as pessoas têm que falar de nós, não só por aquilo que nós falamos, mas pelas nossas atitudes. Atitude de amor ao próximo, atitude de amor a Deus, atitude de obediência à palavra de Deus. Irmão, tudo se resume em obediência à palavra de Deus, irmão. Não adianta ficar inventando, pulando, caindo no chão, rodeando no espírito, dando risada, imitando o bicho. Tudo isso é balela, irmão. O que Deus quer é obediência à sua palavra. Inventa essas coisas para atrair as pessoas. Parece um show de circo, né? Mas o importante, o que Deus quer é obediência à palavra. Tem pessoas que falam: eu sou cheio de Espírito Santo, quando eu oro o fogo cai, eu sou tomado pelo Espírito Santo. Aí você vai ver as atitudes da pessoa, irmão. Compra e não paga, vive dando golpe nos outros, vive mentindo, às vezes se mistura com ímpio, escarnecedor. Então não é nada daquilo, irmão, não é nada daquilo. São as obras e as atitudes que testemunham de nós. Amém, povo de Deus? E por isso que o Senhor Jesus descreveu as suas obras. Pelas obras, o João Batista saberia que Jesus Cristo era aquele que enviado por Deus para nos libertar. Versículo 6 diz: e bem-aventurado é aquele que se não escandalizar em mim. Bendito é aquele que não se escandaliza, não tem vergonha de dizer que é do Senhor, de falar das obras do Senhor. Entenda, irmãos? Tem pessoas que falam: eu sou tímido, mas na verdade ela tem vergonha de falar de Jesus. Ela, sabe o que ela está querendo? Ela está querendo preservar a sua imagem diante do mundo. Irmão, onde você estiver, irmãos, teve oportunidade, você não precisa falar: no versículo tal diz isso, não. Encaixe uma palavra do Senhor, encaixe o ensinamento do Senhor. Irmãos, é isso que nós temos que fazer, irmãos. Nós não podemos perder a oportunidade. Muitas vezes Deus coloca uma pessoa falando alguma coisa do seu lado. Sabe por quê, irmãos? Para que você seja usado por Deus para abençoar essa vida. Irmãos, nessas visitas aí nas casas de repouso, isso tem acontecido muito. No início, algumas pessoas eram meio reticentes. Agora estão ávidas, esperando, pedindo a palavra e pedindo oração. Então entenda, irmão, não se envergonhe do Senhor e não se escandalize com a obra do Senhor, né? E nem escandalize a obra do Senhor. Amém, irmãos? Essa é a direção de Deus. O Senhor Jesus disse: aquele que se envergonha de mim, eu me envergonharei dele. Entenda, irmão? Com Deus, se você honrá-lo, ele vai te honrar, irmãos.
Deus é misericordioso, Ele vai te dar N oportunidades. Mas não pense que Deus vai ficar sempre... Tem alguns casos que Deus dá um basta, irmãos. Nós já pregamos isso, sobre o basta de Deus. Basta. Aconteceu com Alexandre Himeneu, né? E aconteceu com muitos outros. Né? Então, o importante é ter a satisfação, o prazer. Eu não ia dizer o orgulho, porque orgulho é um sentimento meio estranho, pode ser comparado aí com altivez, aí, ou soberba. Mas você tem que ter alegria e prazer de falar de Jesus. E não ter vergonha, irmão. Né? Ah, não, ele é crente, não. Não, irmão. Crente hoje em dia é bênção, irmão. É bênção. Né? O mundo está cada vez mais jazendo no maligno. O Brasil está se transformando numa Sodoma, através dessas ONGs, desses partidos políticos e principalmente da mídia. A mídia só passa lixo, né? E quem assiste lixo se transforma em lixo. Né? Então, eles que deviam se envergonhar das atitudes, e não nós de falar de Jesus. Versículo 7 e versículo 8 diz: E partindo eles, começou Jesus a dizer às turbas a respeito de João, que fosse ver no deserto uma cana agitada pelo vento? Sim, que fosse ver um homem ricamente vestido? Os que trajam ricamente estão nas casas dos reis. O Senhor Jesus está dizendo, João Batista está no deserto, prega no deserto, mas ele não é desprezível como uma cana, né, balançada pelo vento, e muito menos rico, que vive como os reis. João Batista, ele vivia comumente, um pouquinho diferente, porque a alimentação dele era diferente, e ele andava para um lugar diferente, mas era uma pessoa simples, uma pessoa humilde, né? E o Senhor Jesus começa a falar de João Batista. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. O Senhor Jesus, a gente vê ele elogiando poucas pessoas. Uma, ele elogiou o centurião pela fé, mas ele rasgava elogios a João Batista. Ele gostava de falar de João Batista, porque João Batista foi aquele que veio antes dele preparar o caminho para ele. E o João Batista pregava com intrepidez. Ele falava o que tinha que ser dito, né? Perdeu a cabeça por causa disso, mas tudo tem um propósito de Deus. Ele perdeu a cabeça, mas cumpriu a sua missão. Quando você cumprir a sua missão, irmão, Deus vai te recolher, assim como recolheu João Batista. E João Batista teve um privilégio, irmãos. Não sentiu dor, não ficou em leito de UTI, nem nada. Foi vapt-vupt, né? Foi alçado aos céus. A gente tem que chegar dessa maneira, irmãos. E não ficar falando, serviu a Deus, pregou a palavra, fez isso, batizava as pessoas, e Deus não o preservou da degolação. Não, irmão. É o contrário. Deus o premiou com a salvação. Nós pregamos durante a semana uma mensagem que tocou muito ao meu coração, irmãos. Uma mensagem bendita, abençoada, inspirada por Deus, a respeito da ressurreição da Tábita. Irmãos, só tem uma coisa mais importante do que a salvação de uma pessoa. É a salvação de muitas pessoas. E Deus ressuscitou uma menina que estava salva, menina que morreu, estava salva. Alguém poderia perder, essa menina vai ressuscitar e corre o risco de perder a salvação. Não, mas Deus a ressuscitou para que muitos se convertessem. Quando o propósito é converter muitos, Deus, ele vai fazer qualquer coisa que esteja na sua palavra. Ele não passa por sobre a sua palavra. Ele vai ressuscitar, ele vai fazer um terremoto, ele vai afundar um navio, ele vai fazer uma transformação. É por isso, irmão, que nós temos que ser sábios.
nós temos que agir para nossa conversão e nossa salvação e a conversão de muitos. Aí Deus se alia conosco, aí Deus nos supre, aí Deus nos prospera, aí Deus nos abençoa, porque nós estamos no foco de Deus. O foco de Deus é a salvação de muitos. O Senhor Jesus, Deus, Ele tanto quer a salvação de muitos, que Ele enviou o seu Filho querido e amado para morrer, para que muitos sejam salvos. Essa é a direção de Deus. Ô irmão, não atira o sapato em mim, mas você está pedindo uma benção aí, um emprego, um namorado, aí, esquece, irmão. Peça para que a vontade de Deus se cumpra na sua vida. E saiba, irmão, que se aquilo for cooperar para a sua conversão e a sua salvação, Deus vai te dar. Mas se for atrapalhar, Deus não vai te dar. O diabo vai te empurrar. Muitas vezes o diabo vai colocar uma pessoa na sua vida para te desviar da casa de Deus. Ele vai colocar alguns eventos na sua vida para te desviar da casa de Deus. E Deus vai enviar pessoas, né, para te trazer. Aqueles que fazem a obra do Senhor, aqueles que evangelizam, aqueles que pregam, tem que pregar a salvação. Ah, mas a salvação não paga a conta no açougue. Ah, a salvação não paga isso, não paga aquilo. Mas, irmãos, quando você priorizar a sua salvação, o Senhor te suprirá. O Senhor é o Jeová Jirei, o Deus supridor. Entenda, irmãos, o João Batista era elogiado pelo Senhor Jesus porque ele pregava arrependimento para que as pessoas acessassem o reino dos céus. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Eram as palavras do João. E batizava, porque quem crer e for batizado será salvo. E por uma vida dessa dedicada à obra e preparar o caminho do Senhor, é que João Batista era tanto elogiado pelo Senhor. Entende, irmãos? É assim. João Batista, vejam mais o que o Senhor Jesus fala a respeito dele, versículo 9. Mas então que fosse ver um profeta, sim, vos digo eu, e muito mais do que profeta. O Senhor está falando que João Batista é muito mais que profeta, porque é esse de quem está escrito: eis que diante da tua face envio meu anjo, chamando João Batista de anjo aqui, que preparará diante de ti o teu caminho. O Senhor elogia João Batista, ele é mais do que profeta, ele é dedicado 100% à obra do reino de Deus. Ele vai pregar nos desertos, em todos os lugares. Ele batiza as pessoas. Ele fala do arrependimento. Ele fala da salvação. E ele veio como um batedor, para preparar o caminho do Senhor Jesus. Ele veio pregando o arrependimento e o reino antes do Senhor Jesus. Vocês sabem muito bem que a primeira frase na primeira pregação do Senhor Jesus foi: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Né? Então, pregando o arrependimento e o reino, pregue sobre o reino, fale como João Batista, com intrepidez e com sabedoria, né? Mas não fica acariciando e cobrindo. Ô irmão, isso que você está fazendo, irmão, está errado. A palavra de Deus diz isso e você está fazendo aquilo, irmão. Arrependa-se e mude, irmão. Assim que você tem que falar. E nem tem que chegar lá: ah, você é pecador porque está fazendo isso. Não. Irmão, você tem certeza que isso é vontade de Deus, irmão, isso que você está fazendo? Né? Se não é, não faça, irmão. Não se comprometa a sua comunhão com Deus, irmão. Depois você vai ficar pedindo bênção e não vai receber, irmão. Então, colocando de uma maneira sábia, né, para que as pessoas se arrependam e para que busquem o reino dos céus. É o capacete da salvação. A salvação não pode sair da sua cabeça, irmão. Não pode sair da nossa... Ah, mas a salvação não paga isso, não paga aquilo, não faz... Não, irmão. Quando você
priorizar a sua salvação, Deus vai te suprir, irmão. Né? Por que muitas pessoas estão dentro da igreja estão sendo tratadas, irmão? Porque ouve a palavra e não obedece, talvez, porque não crê. Né, irmãos? E aí vem uma pessoa, na primeira semana, começa a ser abençoada. Por quê? Porque ouviu e obedeceu. Tudo está ligado à obediência, irmãos. E o João Batista obedecia em tudo. E por isso foi elogiado pelo Senhor. E o versículo 11 diz: em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. Que versículo poderoso, que elogio. O Senhor Jesus está dizendo que nenhuma pessoa foi maior do que João Batista. Não sei depois, né? Mas até o senhor João Batista viveu. Paulo serviu muito, mas talvez não se compare a João Batista. O Senhor Jesus disse que ele é o maior entre os homens. Que elogio, irmãos. Né? Entendam, mas ele disse também que o menor no reino dos céus é maior do que ele. No reino dos céus, irmão, o nível é elevado, irmãos. No reino do céu, só tem gente fina, pessoal. Só tem gente boa, né? Só tem gente que crê no Senhor, servir ao Senhor, em troca da sua própria vida, abriu mão. Né? O reino dos céus, você pode ficar tranquilo, irmão. Quando você chegar no reino dos céus, não vai ter ninguém te atormentando, irmão. Não vai ter nenhum chato, né? Não vai ter, não, irmão, só vai ter gente fina, irmão. Né? Porque o critério é para crer e ser salvo. Vai ter algumas pessoas que creem salvo, mas que ainda não foram totalmente transformadas, mas na casa do Senhor há muitas moradas, irmãos, né? Talvez não fique no seu condomínio, né? Mas todos nós teremos acesso. Outro dia eu estava meditando sobre velório, né? Quando a gente diz que a separação é temporária, porque nós todos nos encontraremos lá. Mas aí alguns falam, não, mas espera aí, ele foi meu avô, que viveu na outra época. Irmãos, no Monte da Transfiguração, quem apareceu lá? Moisés e Elias. Eles não eram contemporâneos. Elias veio quase que centenas de anos depois de Moisés. Lá, e estavam juntos. Então, irmãos, não importou a época de cada um, estavam juntos. Né? Moisés e Elias junto com o Senhor, que foi arrebatado junto com os seus discípulos. Por que foi arrebatado? Porque aquele que desce à sepultura não volta à face da terra, é o que diz a palavra. Então, se apareceu Moisés e Elias, eles subiram e não eles desceram. Né? Jesus e os discípulos subiram e não Moisés e Elias desceram. Então, entenda, irmãos, imagine, irmãos, assim como Moisés estava do lado de Elias, você vai estar, irmão. Você vai estar do lado de Moisés, do lado de Elias, do lado de Paulo, né? Vai ser por isso que é o paraíso, irmãos. Você vai aprender muita coisa, irmãos, né? E eu não tiro da minha cabeça que nós vamos sobrevoar a terra. O negócio está feio lá em São Paulo, hein? Glória a Deus. A gente não sabe, né, irmãos? Tem coisas, aquilo que o olho, aquilo que o ouvido não viu, e o olho, aquilo que o ouvido não viu, o olho não viu, e o entendimento não chegou ao coração do homem, é aquilo que Deus tem preparado para nós. O Paulo não conseguiu descrever, irmãos, e tantas maravilhas que tinha, ele não conseguiu descrever quando ele visitou o terceiro céu. Então são coisas extraordinárias. Vale a pena, pessoal. Vale a pena obedecer a palavra. Vale a pena andar em santidade. Vale a pena cumprir os mandamentos, irmãos. Não perca a salvação. Irmão, se você pudesse assistir um vídeo de 1 minuto do Reino dos Céus, irmãos, irmão, você não titubearia 1 minuto, falando, não, eu quero ir para lá. Eu quero um vídeo de 1 minuto do Reino dos Céus. Era suficiente, irmão, era para converter todo mundo, mas o que ia acontecer? As pessoas se converteriam? Não, elas se motivariam a ir para lá. Deus quer que mesmo que você não veja, você creia. Então imagina aí as maravilhas, as delícias que vão ter lá, né? Então, creia,
Porque quando a pessoa vê, ela não precisa crer, ela está vendo, né? Aí ela é motivada e vai. Mas crer é importante. Crer que vai ser uma bênção extraordinária ao reino dos céus. Vale a pena pagar todo e qualquer preço para chegar lá, irmãos. Você não paga caro para ir na Disney, né? Vale a pena pagar qualquer preço para estar no reino dos céus. Abrir mão da sua vontade, abrir mão da sua vida, né? Para acessar o reino dos céus. É o que Deus tem preparado para nós, irmãos. Nunca duvide disso. Nunca coloque a sua salvação em risco. Não seja enganado pelo inimigo. Não faça a vontade de pessoas usadas pelo inimigo para te desviar, irmãos. Persevera, sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida, diz a palavra do Senhor em Apocalipse. Então, irmãos, nós temos que não tirar isso da nossa mente. E o João Batista pregava o reino dos céus para que as pessoas tivessem essa informação e não tirassem isso da mente. Versículo 11, em verdade vos digo que os que de mulher têm nascido, não apareceu ninguém maior do que o João Batista, mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. Então, no reino dos céus, o nível é elevadíssimo. O versículo 12 diz: e desde os dias de João Batista até agora se faz violência. Tem algumas versões que está esforço, né, ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Irmãos, você só vai se apoderar, acessar o reino dos céus, se você se esforçar. Não é fácil, irmãos, porque o inimigo vai te bombardear a vida toda. Enquanto você estiver nesse corpinho bonitinho aí, o inimigo vai te atacar, irmãos. Ele vai tentar te desviar. Ele não quer só te roubar. Ele não quer só te matar. Ele quer te destruir, irmãos. Ele quer te destruir. Uma pessoa, quando é morta, ela não é destruída. Ela só é destruída se ela não tem Jesus. Mas uma pessoa que morre, quando ela tem Jesus, ela não é destruída. Satanás quer tirar Jesus do seu coração. Satanás quer tirar a palavra do seu coração. Se ele não conseguir tirar, ele vai enxertar algumas coisas para contaminar o seu coração, para que essas contaminações cubram a palavra de Deus que está no seu coração, e você passa a agir em função da contaminação e não da palavra do Senhor. Irmãos, tudo se resume em obediência à palavra, mas obediência com fé. Eu obedeço porque eu creio, eu obedeço porque eu sei que o meu galardão vai ser grande, eu obedeço porque eu amo a Deus acima de todas as coisas, eu obedeço porque eu amo o próximo como eu amo a mim mesmo, eu obedeço porque eu sou servo do Senhor, eu sou ovelha do Senhor, né? Eu sou fiel ao Senhor. Em nome do Senhor Jesus, é essa que tem que ser a nossa mentalidade. Irmãos, vocês pensam só nas coisas terrenas, irmãos, é ser medíocre, desculpe o termo. Pensar só nas bênçãos, nas coisas terrenas dessa vida é ser medíocre. Essa vida pode acabar de um momento para outro, pode acabar numa estrada, pode acabar em qualquer lugar. Não necessariamente vai acabar por velhice. Pode acabar a qualquer momento. Deus, Ele é dono da vida. A vida é uma concessão de Deus. Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor, como diz o Jó. Então nós, irmãos, temos que investir naquilo que é eterno. Nós temos que preservar aquilo que é eterno. Aquilo que a gente não viu, não ouviu, e nem sequer imaginou que Deus tem preparado para nós. Coisas que o apóstolo Paulo, que visitou o terceiro céu, não conseguiu descrever. É isso, irmãos. Mas quando Paulo viu, irmãos, ele não pensava em outra coisa. Eu quero ir para lá, eu quero ir para lá. Mas se eu tiver que cumprir alguma missão aqui, eu fico aqui. Aí ele falou, eu tenho vontade de partir. Eu tenho vontade de ir. Mas, se for da vontade de Deus, eu vou fazer a obra a qual Ele me destinou. Mas agora, não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Repita comigo agora.
Não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Irmãos, entregue a sua vida totalmente, os seus pensamentos totalmente a Deus, as suas vontades totalmente a Deus, irmãos. Ele te deu a vida, Ele sabe o melhor para você, Ele tem controlado a sua vida, o plano dele está se cumprindo. Ô pastor, como é que você sabe que o plano dele está se cumprindo? Porque você está aqui. Se estivesse lá fora, eu não saberia, mas porque você está aqui. E a vontade de Deus é que você esteja aqui, ouvindo essa mensagem. Porque essa mensagem, a sua vinda, a sua presença, essa comunhão, é um traçador, é um identificador que o plano de Deus está caminhando na sua vida. Tá? E você vai chegar lá, você vai desfrutar de bênçãos maravilhosas. Não só terrenas, porque são passageiras, são vãs, mas eternas. Amém, povo de Deus? Vamos ficar em pé, vamos orar.